Hoje aqui no Espaço Online nós estamos conversando com a doutora Vera Koch, ela é nefrologista pediátrica, coordenadora do projeto Enurese do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, projeto que está selecionando pessoas, crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos para um programa aí de tratamento. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão, de que forma as pessoas entram em contato com o projeto e, aliás, o que identifica uma enurese noturna, um problema nesse sentido, doutora, para que a pessoa entre em contato com vocês. Então, enurese noturna é aquele caso de uma criança que tem uma micção completa. Então, assim, tem criança que pinga o dia inteiro, não seria o caso. Uhum. Seria aquela criança que, durante a noite, vai dormir e aí, de repente, urinou na cama mesmo. Como ela, a diferença é que, durante o dia, ela vai e urina, em geral, na toalete. Aqui não, ela urinou, ela fez a mesma micção durante o dia, só que à noite dormindo, tá? E no nosso caso, no caso deste projeto, que é o primeiro que a gente sabe de uma série de muitos, neste caso nós estamos recrutando as crianças que são monossintomáticas. Quer dizer o seguinte, aquela criança que não tem junto infecção urinária, aquela criança que não tem junto perda fecal, aquela criança que não tem junto perda urinária diurna. Uhum. Então, é aquela criança que está tudo bem, só que à noite vai dormir e molha a cama. Tá? Então, essa é a criança que a gente está analisando neste projeto. Isso se chama enurese noturna monossintomática. São crianças, inclusive, que não devem ter outras doenças de base. Tá? Porque assim, a gente sabe que algumas doenças crônicas, elas, por exemplo, uma delas é a anemia falciforme. Tá? A gente sabe que, como parte do processo de doença, existe deficiência na concentração da urina. Então, essas crianças, elas realmente fazem mais xixi durante o dia e frequentemente são enuréticas. Então, essa criança ela não deve ter mais nada, só a enurese noturna. E por que a faixa etária? Porque, como a gente comentou, a hora em que a criança passa a não mais fazer xixi na fralda durante o dia é maturativa, é um estágio da maturação. A mesma coisa acontece à noite, é um estágio da maturação. Então, a gente não fala em enurese noturna antes de 5 anos de idade. Isso é importante deixar claro. Quer dizer, teoricamente é normal que a criança faça xixi à noite, enquanto está dormindo, antes dos 5 anos. Antes dos 5 anos, tá? Aí, por exemplo, algumas das pessoas que estão nos escutando agora, doutora, mas assim, o meu filho com 3 anos tirou fralda, ótimo, está dentro da faixa de maturação, mas assim, não é a pessoa que tirou aos 3 anos, ela não é menos do que aquela que tirou aos 4. Por quê? Porque a gente sabe que tem gente que fala antes, tem gente que anda antes, tem gente que anda depois, tá? Então, assim, as crianças com enurese, elas, em geral, cumprem os seus marcos com um pouquinho mais tardiamente do que os outros. Ah, mas então vai ser um retardado, não tem uma coisa a ver com a outra. Tá? São estágios da maturação. O que a gente sabe é que aquela que é um pouquinho mais lentificada, vai ser um pouquinho mais lentificada nisso também. E tem pessoas que são mais precoces em um ou outro marco e são um pouquinho mais tardias no outro. Então, antes de 5 anos, ninguém fala em enurese noturna. E antes de 6, ninguém medica. E a coisa é tão maturativa que mesmo aquela criança que a partir dos 5 anos, eu digo, tem enurese noturna, 15% desses casos ao ano tem remissão espontânea. Quer dizer, você não faz nada e a criança deixa de fazer xixi na cama. Por isso que todo tratamento só é bom se ele é melhor do que 15% ao ano, é claro, né? Porque senão, deixou de fazer. Mas teria deixado de qualquer jeito. Entendi. Tá? Então, por isso que a entrada no projeto é aos 6 anos. E por que fecha aos 17? Porque a nossa faixa etária pediátrica, ela vai até 17 anos, 11 meses e 29 dias. Então, para a gente poder ter pelo menos um ano de interação, em torno de 17 anos é a última hora que entra no projeto. Entendi. Tá? Bom, agora a pergunta que não quer calar. Quando é que a gente deve tirar a fralda da criança à noite? Tem um sinal? Tem, a criança.
é a mesma história. É tão triste de ouvir, né? Assim, porque a sociedade, ela impõe para a gente uma série de coisas, né? E a primeira imposição é a história da entrada na escolinha, que é a hora que vai tirar a fralda durante o dia. Então, aconteceu com o meu filho, que agora já tem 18 anos, foi assim, não foi pedido, mas assim, se puder estar sem fralda, melhor. Senão a gente tira aqui. Então, assim, veja, da mesma forma que eu não ordeno a uma criança que comece a falar, eu não comando uma criança que comece a andar, a saída da fralda, ela é maturativa. Então, quando a criança, a Academia Americana de Pediatria há anos diz isso, é a criança que deve comandar a retirada da fralda. Tanto de dia quanto de noite. Tanto de dia quanto de noite. Porque a escola geralmente propõe reuniões, fala, olha, está na hora e tal. Sim, só que aí, como é que a gente faz? E aí é uma outra coisa que a gente não pode perder o bonde. Porque uma outra coisa que se notou das crianças que têm mais enurese noturna, aquelas que não houve um início de treinamento em torno de 24 meses, mais ou menos. Então, assim, existem estudos que mostram que entre 24 e 30 meses de idade, então 2 anos, 2 anos e meio, a criança ela já está o quê? Ela já anda e ela já está ajudando a se desvestir. Tá? Nessa hora, o que a mãe, o pai fazem? Eles começam a falar para a criança sobre a temática de fazer xixi, de tirar a fralda. Então, assim, obviamente, essa mãe já viu o pai, já viu a mãe urinando. Então, é nessa hora que a pessoa que está tentando desfraldar vai dizer assim, um dia você também não vai mais fazer na fralda, você vai fazer como o papai ou você vai fazer como a mamãe. Né? Então, assim, essa vivência em família matura a criança também, porque aí dá a ela uma perspectiva. E aí a gente começa, e na hora que for, aí a mamãe vai comprar para você um piniquinho. Isso é muito importante. Como é que é aquele equipamento onde a criança vai fazer xixi? Primeiro, obviamente, onde ela vai sentar tem que ter tamanho adequado. Então a gente vê que em muitas circunstâncias a criança aprende que ela vai se apoiar nos cantos, né? No vaso sanitário, e aí ela vai ficar com a região genital quase dentro do sanitário. Super desconfortável. Então, isto é pedir para ter distúrbio miccional. Entendi. Por quê? Porque nessa segurada, a criança está com uma tensão imensa na região pélvica para o apoio mesmo. E aí, a bexiga aprende a eliminar a micção em vigência de resistência. E isso é tudo errado. Então, a criança tem que estar sentada num lugar, num vaso sanitário que tenha as proporções adequadas. E mais do que tudo, ela tem que estar com a perninha a 90 graus e o pezinho apoiado. Entendi. Por quê? Porque com isso eu deixo a região pélvica absolutamente tranquila, tá? Para quê? Para que essa eliminação ocorra adequadamente. E uma coisa que a mãe não pode fazer, acabou, meu bem? Não, não acabou. Então, assim, tem umas coisas mágicas, isso é mágico. Então, assim, por que a criança tem que pedir? Você não tem que chegar para a criança e dizer assim, tá com vontade, meu bem? Não. A criança tem que pedir, porque na hora que ela pede, ela consegue entender o que é bexiga cheia. Na hora que ela canta para o xixi, ou conta, ou conversa com a sua mãe, mas principalmente canta ou sopra alguma coisa, a área pélvica não se contrai antes da hora. Então, ela aprende o conceito de bexiga vazia. Então, não interfira com a criança. É mágico que a criança peça para fazer xixi. Conceito de bexiga cheia. Que é dificílimo esse conceito. Tá? É um conceito realmente difícil. Agora, obviamente, se a gente fica atrapalhando essa criança toda hora, quer fazer xixi, meu bem? Quer fazer xixi, meu bem? Ela vai aprender a urinar de pouquinho sem ter a vontade de fazer xixi. Só lembrando uma coisa, todo o tratamento da enurese é baseado no acordar. Quem acorda a criança à noite para fazer xixi é a vontade de fazer xixi, tem que ser.
Isso é muito importante que a senhora está falando, porque é muito comum as mães irem de madrugada, quando a criança tem problema, faz xixi na cama, quer dizer, nem problema, é muito novinha ainda, enfim, não está matura o suficiente. Vai até a criança e leva ela para fazer xixi dormindo e volta, quer dizer, não molha o colchão. Mas está errado. Claro, porque não está maturando. Não está maturando. Essa criança, você está evitando que essa criança aprenda a acordar com o ato da micção, ou com a vontade de ter esse ato de micção. Então, assim, tudo errado. A criança, se a criança conduz, obviamente, com o estímulo dos pais. Então, a gente pode estimular a ideia, estimular que ela vai sair da fralda, estimular que ela vai usar o sanitário. Isso nós podemos fazer. Tá? Comprar o equipamento adequado, claro que a gente vai comprar. Por exemplo, no caso do meu filho, era desses vasinhos que são móveis, né? Que era o Rei Leão, era o herói da época. Ótimo. Então, assim, tem uns que acendem a luz. Tem uns que acendem a luz, tem todo tipo de coisa possível e imaginável. E aí, como é que era? Era assim. E veja, quem pediu para treiná-lo era, na época, a pessoa que cuidava dele. Porque eu sempre trabalhei a minha vida toda. Ela falou, doutora Vera, o Ale está querendo sair da fralda. E eu sabia que ele estava querendo sair da fralda. Aí, posso? Como é que a senhora vai fazer? É assim, a hora que ele pedir, já que a gente tem esse negócio em casa, eu vou produzir. Gente, no meio da sala. Eu quero fazer xixi, vinha o negócio. Entendi. E aí, gente, mas assim, foi em coisa de 10 dias, menos até, ele estava absolutamente treinado sem problemas. Entendeu? E como é que foi a noite? A noite foi natural também. Por quê? Porque ele queria ir em casa de amigo, etc e tal. E não necessariamente na sequência. Sai da fralda de dia, não necessariamente tem que sair à noite. Não. Meses depois. Não, isso em geral... Pode demorar. Olha, a criança sai, esse processo é entre 24 e 30 meses. No meu caso específico, aconteceu um pouquinho antes, ele tinha 1 ano e 10 meses, tanto é que conseguimos chegar na escola com 2 anos sem fralda. Mas assim, como eu falei, se for com 2 anos e 2 meses, 2 anos e 3 meses, 2 anos e meio, tem problema? Não. Porque entre 24 e 30, pode ser um pouquinho mais? Pode. Assim, isso não marca a hora. O importante é que seja com tranquilidade. O importante é que seja com carinho. Que essa criança não seja esbofeteada. A gente já viu muita coisa. Não pode. Entendeu? Assim, isto é uma função fisiológica que tem que ser respeitada. Nós tivemos uma vez uma criança, que chegou para nós, assim, muito castigada lá na nossa UTI, muito maltratada. O menino assumiu uma posição fetal e ele tinha decidido, ele tinha 7 aninhos de idade, e ele tinha decidido que ele não ia mais fazer nem cocô nem xixi. Imagina. Por quê? De tanto que ele apanhou. Então, assim, não tem estresse, é um processo natural. E se a gente tiver uma interação legal com essa criança, isso vai acontecer naturalmente, entendeu? Hoje nós estamos recebendo aqui a doutora Vera Koch. Ela é nefrologista pediátrica, coordenadora do projeto Enurese do Hospital das Clínicas de São Paulo. E daqui a pouco tem mais um bloco para você. Nós temos as redes sociais abertas para você mandar para cá sua pergunta, o seu comentário, pelo Facebook, Twitter ou mesmo pelo e-mail do ouvinte espaço@jovempan.com.br. Até já.